Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, para comentar as questões da prova do TJ do Maranhão 2019, que acabou de acontecer, tá? Para técnico judiciário, área apoio técnico administrativo. Foi a Fundação Carlos Chagas quem fez, mas esse vídeo serve para você aí que está estudando, mesmo que você assista esse vídeo só depois de um ano, não tem problema nenhum. Ele é muito útil, com questões muito boas de administração. Nós, na nossa revisão de véspera online e na nossa revisão presencial, e também nas nossas 50 dicas que nós fizemos, dividimos para os professores, nós acertamos em cheio a prova. O pessoal que estudou conosco, o pessoal que acompanhou, viu que não teve surpresa, foi maravilhoso. Mas mesmo assim, tem duas questões que, forçando um pouco a barra, uma delas forçando um pouco a barra e a outra eu entendo que cabe recurso, a gente vai comentar aqui para que você, se achar que deve, entrar com o seu recurso, tá bom? Então, mas a prova muito tranquila. Eu estou usando aqui o caderno de prova IO 109, né? Tipo 001. Então, se você tem outro tipo de caderno, se você fez a prova, você tem que procurar qual é a questão no seu caderno. Essa questão diz assim: no que concerne aos tipos de estrutura organizacionais, aquela denominada matricial possui como característica marcante o quê? Na nossa revisão presencial, pessoal, nossa revisão online, a gente colocou um texto, eu avisei, a Banca FCC está usando o livro do professor Lacombe, Francisco Lacombe. Lá tem o conceito de estrutura funcional, estrutura divisional e estrutura matricial, e está repetindo isso o tempo todo. Nós vimos que a estrutura funcional é aquela que tem separada por funções. Mas qual é o detalhezinho do Lacombe? Ele diz que ela faz uma contabilidade única para toda a empresa. Nós vimos que a estrutura divisional é aquela que tem vários centros de resultado. E a matricial é aquela que tem dois tipos de estruturas. Uma delas, ele afirma que é de projeto. A gente sabe que em geral pode ser projeto, produto, mas o Lacombe fala projeto, que é aquela que é temporária, só enquanto o projeto acontece. E é essa a resposta que a gente vai buscar. Então, daqui a pouco eu vou mostrar de novo o texto que a gente usou na nossa revisão. Aplicação de uma matriz de apuração de resultados com ponderação de fatores individuais e coletivos. Não tem nada a ver com matriz de apuração. Apuração de resultados de forma centralizada, admitindo-se a departamentalização apenas de atividades operacionais. Não! A apuração de resultados de forma centralizada é a funcional, é só uma contabilidade, por isso só um resultado, só um lucro. Divisão de processos de trabalho por critérios estritamente regionais, como forma de otimização dos resultados. Isso aqui tem a ver com a estrutura regionalizada, a estrutura geográfica. Não! Existência de centros de resultado de duração limitada a determinados projetos. Acabou a nossa questão. Tá? Então, uma das características marcantes da estrutura matricial é a existência de centros de resultado de duração limitada a determinados projetos. Utilização de fluxograma, nada a ver. Se você voltar aqui na nossa aula que a gente teve, a gente mostrou essa tela. A estrutura matricial é caracterizada pela existência de dois tipos de órgãos. Os órgãos principais de trabalho, os projetos, com vida limitada a duração do projeto. Aqui a resposta. E os outros órgãos de apoio funcional permanente, que apoiam os projetos e orientam em assuntos especializados, atuando principalmente em termos normativos e na qualidade de prestação de serviço. Inclusive, lá em São Luís do Maranhão, no Hotel Rio Poti, fizemos uma questão, eu coloquei essa mesma tela que eu criei, julgue os itens, e todos três estavam corretos. Eu disse, eu quero que vocês tenham isso para vocês memorizarem. E exatamente aqui, órgãos principais de trabalho, os projetos, com vida limitada à duração do projeto. Está aqui, existência de centros de resultado de duração limitada a determinados projetos. Isso é uma característica marcante da matricial. Não cabe recurso, questão bem tranquila. Aí depois nós temos a questão 32, muito fácil, idêntica à questão que colocamos na revisão. Considere as afirmações relacionadas aos conceitos abaixo. Eficiência é um indicador relacionado à otimização ou melhor uso possível de insumos na produção de bens e serviços. Perfeito, pessoal. É isso. Eficiência é o melhor uso possível dos recursos. É fazer mais com menos. É a lei do menor esforço. Faz menos esforço para o resultado, é mais eficiente.
Já a eficácia tem a ver com resultado. Eficácia é um indicador exclusivamente financeiro, nada de exclusivamente financeiro. Inclusive a FCC repetiu essa questão. Tá? Isso não é bacana a FCC ficar fazendo isso. Já tinha caído a mesma questão. Nós resolvemos nossas questões da FCC, mensurando a economia de custos na produção de resultado. Tem a palavra resultado? Tem, mas não é exclusivamente financeiro. Só não tem nada a ver, tá? Não é isso não. Tá? Se eu quero, por exemplo, emagrecer daqui para o Natal, quem dera, né, pessoal? Se eu conseguisse, pronto. Se eu alcançar o resultado, pronto, foi eficaz o método, a dieta, o procedimento que eu fiz. Então, não tem a ver com financeiro, necessariamente. Efetividade constitui uma medida de mensuração do tempo de duração de um projeto, nada a ver. Como assim eu vou medir o tempo de duração de um projeto e isso é efetividade? Não. Efetividade é o impacto do resultado na vida das pessoas. É a consequência do resultado. Em apenas o item 1 está correto. Todos os outros itens estão errados, tá bom? É a letra C, não cabe recurso na minha opinião, pessoal. Cada um é livre para criar. Tem gente que erra 10 e quer fazer os recursos nas 10. Tá, beleza, tomara que dê certo, tá bom? Para a pessoa, mas na minha opinião, assim, pelo menos numa análise inicial, tá? Não. Nós vimos que essa mesma tela na nossa revisão lá em São Luís e também na nossa revisão online. Eficiência é utilizar da melhor forma os recursos disponíveis. ênfase nos meios, como as coisas são feitas, fazer as coisas da maneira certa. Já a eficácia é atingimento de resultados, atingimento de objetivos. Tem uma ênfase nos resultados. Para que as coisas são feitas? Fazer as coisas certas. Fazer a coisa certa, vamos dizer assim. Tá? Fazer a coisa certa. Fazer a coisa da maneira certa é eficiência. Fazer a coisa certa é eficácia. E a efetividade é o impacto das ações. É a consequência do resultado. Tá bom? Aí temos uma terceira questão. Essa terceira questão aqui, a banca FCC praticamente repetiu ela, mas ela acrescentou uma coisa. Meu aluno provavelmente acertou, mas muita gente pode querer fazer recurso. É mais interessante você tentar fazer o recurso pela anulação e não pela mudança de gabarito, porque senão você pode perder, tá? Essa questão fala assim, entre os estilos de liderança apontados pela literatura, aquele que se caracteriza como liderança situacional, fundados no modelo de Fiedler, sustentam que esse é o problema. A FCC resolveu aprofundar demais a matéria para uma prova de nível médio. E ela falou, eu geralmente quando eu dou aula eu falo, pessoal, teoria situacional, liderança situacional. Não existe um único meio de liderança que é melhor do que o outro. Dependendo da situação, dependendo da maturidade do grupo, você pode aplicar um tipo de liderança ou outro. Tanto que todo mundo marcou a maturidade e é o gabarito. Mas tem um problema sim. Eu como professor, eu vim aqui gravar o vídeo, eu tenho que comentar. O problema é que não existe só um modelo de liderança situacional. E aí, algumas pessoas vão defender que seja a letra A a resposta. Embora eu não concorde, eu entendo que a questão deveria ter sido nula. Diz que a liderança deve ser moldada de acordo com a posição em que o líder se situa no organograma da organização, tá? Mas muita gente vai querer marcar essa. Sabe por quê, pessoal? Olha, o gabarito é esse aqui, ó. O comportamento do líder deve variar conforme o grau de maturidade dos liderados. Beleza, beleza. Eu acho que na maioria das pessoas marcou essa daqui, porque é o que a gente entende como, de maneira genérica, a teoria da liderança situacional. Mas olha só aqui o problema. O problema é o seguinte, deixa eu primeiro mostrar aqui o modelo, a liderança situacional, desenvolvida por Esser e Blanchard. É essa aqui que a gente sempre estuda, mesmo sem dizer qual é. O modelo parte da premissa de que a liderança eficaz é uma função de 3 variáveis: o estilo do líder, a maturidade do liderado e a situação. Então está aqui a maturidade do liderado, com ênfase. A eficácia da liderança seria então expressa com a seguinte fórmula: a eficácia da liderança é em função dessas 3 coisas, o estilo do líder, a maturidade do liderado e a situação. Esser e Blanchard estabeleceram 4 quadrantes básicos de comportamento do líder, em função da ênfase dada aos aspectos da produção, tarefa e do subordinado. Surgiram assim 4 combinações.
tarefa alta e relacionamento baixo, etc. Ou seja, a teoria situacional do Hersey e Blanchard, ela leva em conta, entre outras coisas, a maturidade do liderado. Mas o problema é que o modelo de Fiedler, pessoal, ele leva em conta 3 coisas: a relação entre líderes e liderados, que é o grau de confiança, credibilidade e respeito que os membros do grupo têm por seu líder. Então, tipo assim, eu vou usar um estilo de liderança diferente dependendo dessas 3 coisas. Dependendo da relação que existe entre o líder e os liderados, dependendo da estrutura da tarefa, ou seja, o grau de procedimentos estabelecidos no trabalho, e olha aqui, e dependendo do poder de posição. Por isso que o pessoal vai querer marcar a letra A. O grau de influência que um líder tem sobre as variáveis de poder, incluindo o poder de contratar, demitir, tomar ações disciplinares, conceder promoções e aumentar salários. Poder de posição. Quando você volta aqui na questão, ele diz, segundo o modelo de Fiedler, ele diz, sustenta o quê? Que a liderança deve ser moldada de acordo com a posição em que o líder se situa no organograma. É a posição do líder, tá? Não é bem necessariamente no organograma e tal. Mas muita gente. Pessoal, fica a seu critério, tá? Você fazer o recurso, levando em conta esses aspectos. Eu te dei uma luz para você construir. Eu acho que a banca não deveria ter feito isso. Eu acho que ela deveria ter se situado apenas como liderança situacional, e aí era realmente aquela letra. Fica aí a critério de vocês. Eu peço desculpa pro pessoal aí que está com certeza na maturidade. Eu acho que sempre é um momento para você debater as questões, tá? Eu realmente, nas minhas aulas, para nível médio, eu generalizo a liderança situacional, tá? A gente falou da maturidade, é a mesma ideia, só que ele foi muito específico. Então, dá margem, sim, para uma anulação, tá? Dá margem. Por que margem para uma anulação e não uma mudança? Porque, primeiro, não está claro aqui a questão da posição do líder. E segundo, não é só a posição do líder, tem que levar em conta muito mais coisas, tá? Tem que levar em conta a posição do líder, que é o poder da posição, a estrutura da tarefa e a relação entre líder e liderado. Aí cabe a vocês aí que quiserem criar algum recurso sobre isso, tá bom? A próxima questão, muito boba. Fizemos também na revisão online e também na presencial. Relembramos a teoria das necessidades humanas, relembramos a teoria da bifatorial de Herzberg, e na revisão online, tá? Nós revisamos a teoria de Victor Vroom. Por isso que é muito importante você ter o online e sempre que tiver um presencial você ir lá, tá bom? Mas na online nós revisamos 100% essa provinha aqui, moleza, todo mundo não tem o que reclamar, na minha opinião. A motivação no ambiente organizacional envolve diferentes abordagens. Ora, estudando os fatores motivacionais, intrínsecos ou extrínsecos, denominados teorias de conteúdo, ora estudando o processo que conduz à motivação, denominadas teorias de processo. Nesse contexto, constituem exemplos da última abordagem, a teoria, tá? Então, olha só, pessoal, aqui, o principal é que ele era para ser uma questão mais difícil. Aquela questão que você teria que decorar quais são as teorias de processo e quais são as teorias de conteúdo. Porque o que ele perguntou foi, nesse contexto, constitui exemplo dessa última abordagem, qual? A teoria. Só que aí ficou fácil a questão, porque ele misturou. Teoria da hierarquia das necessidades humanas, de David McClelland. Está errado. Então não pode ser isso. Porque a teoria da hierarquia das necessidades humanas é de Maslow, tá? Que destaca 3 motivos que orientam as necessidades humanas. Preservação, pertencimento, não é isso. Então você acertava a questão, mesmo sem relembrar quais são as teorias de conteúdo e quais são as teorias de processo. Coisa que nós temos nas nossas videoaulas. Mas, tá? Aqui o que acontece é que ele disse que a teoria das necessidades humanas, da hierarquia das necessidades humanas, era de David McClelland. E não é. A dele é a teoria das necessidades adquiridas. Errado, tá bom? Então não é. A mesma coisa aqui. Das necessidades adquiridas de Maslow, não. A teoria das necessidades adquiridas não é de Maslow. A teoria é do David McClelland, tá? Que apresenta necessidades humanas segundo uma escala de atendimento representada por uma pirâmide. Só que não é do Maslow. Da expectância, de Victor Vroom.
Beleza, agora tá certo. A teoria da expectância é do Victor Vroom, que advoga que o comportamento humano é orientado para resultados e apresenta como elementos desse processo valência, instrumentalidade e expectativa. Tá certo. E com certeza ela é uma teoria de processo, tá bom? Então somente o item 3, não cabe recurso. Só relembrando, a teoria da hierarquia das necessidades é de Maslow, tá? Segundo ele, determinadas necessidades básicas, como as fisiológicas de segurança, essas duas precedem outras como as sociais e a autorrealização, elas vêm antes que as outras, não é isso? De forma que o indivíduo somente se sentirá estimulado a buscar essas últimas se as primeiras já estiverem satisfeitas, não é isso? Já a teoria da realização ou teoria das necessidades adquiridas é do McClelland, tá? Do David McClelland. E ele disse o seguinte, que as pessoas elas aprendem ao nascer e ao se socializar, vão aprendendo, vão adquirindo necessidades, por isso necessidades adquiridas. Ele disse que são 3 tipos de necessidade: realização, poder e afiliação. Ele disse que, apesar de em grau diferente, todos nós possuímos esses 3 tipos de necessidade, contudo apenas uma delas prevalecerá e definirá a sua forma de ação. Não vou entrar no detalhe aqui, pessoal, tá, de explicar, dar uma aula toda, não. O importante é que ele misturou lá, teoria da hierarquia das necessidades, ele disse que era de Maslow, e não é de McClelland. E a teoria da expectação de Vroom, ou teoria das expectativas, foi sim desenvolvida pelo psicólogo Victor Vroom. E ele sim disse que a motivação está associada a 3 forças: a instrumentalidade, a valência e a expectativa. Tá? Se você voltar lá na questão, vou voltar, vai demorar um pouquinho, mas eu vou voltar lá na questão, é exatamente o que ele diz aqui, ó. Ele diz, tá aqui, tá? A valência, não é isso? A instrumentalidade e a expectativa. É a teoria do Victor Vroom. Por isso, sim, tá correto, é o item 3, não cabe recurso, na minha opinião. Vamos para mais questões. Agora nós temos outra questão. E essa aqui, na minha opinião, cabe recurso, tá? Embora eu acredite que a galera toda acertou, porque eu disse várias vezes na minha aula, curva ABC, também conhecida como análise de Pareto. Essa é a resposta, não tem mistério. Entre as metodologias consagradas para administração de materiais e gestão de estoques está a denominada curva ABC, também conhecida como análise de Pareto. Se ele parasse bem aqui, na minha opinião, estava perfeito. Só que ele fala, segundo a qual 80% dos problemas de estoque são causados por 20% dos fatores. Pessoal, eu sei que existe o diagrama de Pareto, mas o diagrama de Pareto não é a mesma coisa que o princípio de Pareto, a análise de Pareto. O princípio de Pareto, ele é genérico, ele serve para muitas áreas. Ele diz, por exemplo, é chamado de 80-20. Ele diz, por exemplo, que 80% da riqueza mundial está concentrado na mão de 20% apenas da população mundial. Também diz que 80% dos problemas de estoque são causados por 20% dos fatores. Isso é o diagrama, é uma ferramenta de gestão da qualidade, o diagrama de Pareto, que ele ordena em ordem decrescente os problemas, causas de problemas, tá, de alguma coisa na tua empresa, para que você possa dar uma atenção especial. Mas a curva ABC, quando se fala de administração de materiais, é uma análise normalmente econômica. Então, na verdade, ela não fica pregando que 80% dos problemas de estoque são causados por 20% dos fatores. Ela prega que 80% do investimento em estoque está contido, vende apenas 20% dos itens estocados. Entendeu? É outra abordagem, não é uma abordagem de problema, e sim uma abordagem de valor econômico. Na minha opinião, questão nula. Agora, claro, a curva ABC se baseia na perecibilidade? Não, então a B é impossível. A curva ABC, ela é fundada na importância econômica dos itens de estoque, começou bem. Só que ele fala de acordo com a equação de Kanban, que propõe concentração em 30% dos itens. Não, não é isso, tá? A concentração é em apenas 20% dos itens, tá? Porque 20%
do estoque, dos itens em estoque, representa 80% do faturamento, que busca denominado estoque zero, just in time. Não, isso não tem nada a ver com curva ABC. Matriz SWOT, nada tem a ver com ABC. Então volta na letra A e marca. Tudo bem, a maioria acertou. O nosso aluno acertou, e eu acho que todo mundo por aí acertou. Também conhecida como análise de Pareto. Falou em princípio de Pareto, tudo bem. O problema que eu estou questionando aqui é essa questão, que a justificativa, segundo a qual 80%, não é segundo a análise de Pareto, é segundo o princípio de Pareto, o diagrama de Pareto, mas é só uma opinião minha. Tá, olha só a curva ABC, ou princípio de Pareto, ou ainda a curva 80-20. É uma ferramenta segundo a qual os itens de material são classificados de acordo com a sua importância relativa, geralmente financeira. O principal objetivo é identificar os itens de maior valor de demanda e sobre eles exercer uma gestão mais refinada, especialmente por representarem altos valores de investimentos e tal. Isso aqui estava na nossa revisão online. E estava, então na classe A fica os de maior relevância, relevância intermediária, e na C menor relevância. Ninguém fica falando de problemas de estoque. Agora, aí só mais uma coisa. Aí está aqui, 20% dos itens de estoque representam 80% do valor estoque. Agora, o diagrama de Pareto, é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas. É uma técnica em que os problemas são separados em partes, assim eles são analisados entre si. Ele é composto de um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente e permite a localização dos problemas vitais e eliminação de futuras perdas. Então está aqui, decrescente. Tá? Então, cabe aí a cada um que achar que deve entrar com seu recurso. Eu acredito que a maioria acertou, não vai nem tentar entrar com recurso que não faz sentido, tá? Mas a gente tem que comentar, vamos comentar. Mais uma questão muito tranquila, revisada no Maranhão, lá no São Luís, revisada na online, sobre governança, governabilidade e accountability. Tá? Então, considere o texto abaixo sobre administração pública. Então, ele põe um texto. É a capacidade do governo de praticar as decisões tomadas, enquanto a outra diz respeito às condições necessárias das quais o governo precisa para exercer o poder. Só aqui já matava a questão, porque aqui é governança e aqui é governabilidade. Tá, bora voltar aqui. Então tá aqui as alternativas, governabilidade, governança. Então tem 5 lacunas, pessoal. Então uma você vai colocar governança, governabilidade ou accountability e assim vai. Então bora fazer a questão. Olha, é a capacidade do governo de praticar as decisões tomadas, enquanto a outra diz respeito às condições necessárias das quais o governo precisa para exercer o poder. Pessoal, as condições necessárias que o governo precisa para exercer o poder, ele precisa de apoio do Congresso, ele precisa de apoio da oposição, ou pelo menos um equilíbrio da oposição com a situação, apoio dos organismos internacionais. Aqui no 2, é a governabilidade. Agora, a capacidade do governo, só isso, é o governar, é a governança. Então vai ficar assim, a governança é a capacidade do governo de praticar as decisões tomadas, enquanto a governabilidade diz respeito às condições necessárias das quais precisa exercer o poder. Aí muito fácil, trata da prestação de contas. Todo mundo sabe que prestação de conta é governabilidade. Então, governabilidade. Vou parar aqui um instantinho. O terceiro é accountability. Tá? Todo mundo sabe que prestação de conta é accountability. Tá? Se eu falei errado, volta aqui. Tá? Todo mundo sabe. Falou em prestação de contas, accountability. Tá? Então, o terceiro era aqui, tá? Então, os outros todos, a letra A estava eliminada. Tá? Só você saber que prestação de contas, isso foi muito batido, significava accountability, pronto. A questão agora é olhar para cá. É governança e governabilidade ou governabilidade e governança? Porque o resto da frase o pessoal ficou meio apavorado. Mas era só ver governança, depois governabilidade. Então só pode ser a nossa letra B, tá bom? Então tá aqui. Aí é só continuar a frase. Nem precisava, porque já matou a questão só com esses 3. Mas ele continuava. E a prestação de contas, ela é considerada um aspecto central da governança, do governar, que por sua vez está estreitamente relacionada à governabilidade.
tá? Mas nem precisava desse final, bastava você saber o 1, 2, 3, tá bom? Não cabe recurso. Essa frase ela é muito clássica, a gente já estudou. Ó. Governabilidade é o conjunto de condições necessárias ao exercício do poder. Pronto, igualzinho. E governança é a competência do governo de praticar as decisões tomadas, ou seja, a capacidade de governo. Tudo exatamente como está lá. E accountability é a obrigação que tem de prestar contas dos resultados obtidos. Não tinha mistério a questão. 37. O setor público atua em diversas esferas de serviços, tais como saúde, educação, segurança, transporte, dentre outros, sendo que há alta demanda e complexidade para a prestação desses serviços com eficiência. Nesse sentido, é correto afirmar que o aprimoramento das estratégias e técnicas administrativas, aliados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, podem ser considerados como, você acertava essa questão até por eliminação. Porque o cara falou gestão burocrática gerencial. Que é gestão burocrática gerencial? É burocrático ou gerencial? Não. Modelo de administração pública gerencial. Vamos com calma. Que emprega principalmente um controle rígido de processos. Todo mundo que estudou sabe que controle rígido de processo não combina com a administração gerencial. Isso é administração burocrática. A e B estão cortadas. Aí, modelo de gestão patrimonialista, que vem sendo empregado nos dias atuais, a fim de garantir sustentabilidade e inovação. Que é isso? Patrimonialismo é a primeira, é muito antiga. Empreendedorismo, deixa quieto. Modelo de gestão de inovação gerencial burocrático. Como assim gerencial burocrático? Então, por eliminação, matava a letra D. Isso que ele citou aqui, pessoal, tá? É algo bem moderno, tá? Ele fala o aprimoramento de estratégias e técnicas administrativas aliados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Isso é o famoso empreendedorismo governamental, empreendedorismo no setor público, que se refere a processos de aperfeiçoamento e de inovação. Poxa, eu não tinha falado sobre empreendedorismo, mas você falou sobre A, B, C e E. E você tinha certeza que não era, porque patrimonialismo não é isso aqui. E gerencial burocrática não existe. Quando você volta para cá também, nas outras alternativas aqui, pública, gerencial não tem a ver com controle rígido de processo. E burocrático gerencial não existe. Então, por eliminação, você tinha que ter marcado o empreendedorismo governamental. A gente aprendeu que primeiro veio o patrimonialismo, depois a burocracia, o gerencialismo, vimos todas as características. E é isso, pessoal, uma prova tranquila. Eu espero que no futuro a gente se encontre de novo, faça trabalhos novos, tá? Se inscreve aqui no canal da Loja do Concurseiro, que sempre tem vídeo bacana. Foi muito rápido aqui, porque o propósito não era dar uma aula e sim corrigir e fazer a verificação de recursos ou não. Pessoal, espero que tenham gostado do nosso trabalho. E é isso, nem todos os professores conseguem fazer um comentário aqui. Tem professores que já viajaram para o Rock in Rio, tem professores que estão mergulhados em revisões para o IF Baiano, para outros, nem sempre, mas todo mundo olhou as questões e caso tenha algum recurso, a gente publica. Ou no comentário dos vídeos, tá? Desse vídeo aqui, ou do vídeo que nós colocamos, toda a galera lá em São Luís do Maranhão, que nós dissemos, põe aqui, até agora ninguém lá questionou nenhum recurso, a gente responde, tá bom? Então é isso, pessoal, fique com Deus, até a próxima, tchau!